Boa tarde, gente! Vamos para o nosso devocional. Demorei um pouquinho para fazer, mas estamos aqui. Glória a Deus por isso. Hoje eu quero ler com vocês uma passagem bem interessante. E às vezes a gente passa meio que batido por ela, mas eu acredito que ela tem uma mensagem bem legal para nos ensinar, assim, sabe? É sobre a Torre de Babel. Lá em Gênesis 11 fala sobre a Torre de Babel. Vamos ler? Pega lá a tua Bíblia, gente. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usar tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso? Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Olha só que coisa. Hoje eu li essa palavra e me chamou a atenção algumas coisas. O primeiro versículo que fala assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Então nem sempre a gente fala inglês, espanhol, português, italiano e papapá. A Bíblia fala que a gente tinha uma só palavra, uma só linguagem, um só modo de se comunicar. Mas, os homens, eles queriam mudar isso, não queriam mudar isso, eles queriam tomar conta de algumas situações. Eles queriam se fixar numa terra e reinar nela, ao ponto de construir uma torre para chegar até o céu. Então, assim, quando eu li isso, eu falei, mas por que será que esse povo queria fazer isso, Aí daí você começa a ler lá, que eles mudaram até o modo de construir, que antigamente era na base da pedra, acho que a argamassa era barro, alguma coisa assim. E daí eles começaram a descobrir que era betume que segurava melhor e que tijolo queimado era mais resistente. Então era um povo inteligente, de uma sabedoria ali que estava sendo construída. Mas daí eles falam assim, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Daí eu li isso assim, Falei, pra que ser famoso, Por que os homens queriam ser famosos para assustar outros reinos? Mas eles eram um só povo, não fazia muito sentido, Então algo veio assim ao meu coração, não sei se você vai ter essa mesma visão, que era algo meio que espiritual, essa ganância de chegar até o céu, para não ser espalhado. Aí eu fui ler o outro versículo que fala assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Então o Senhor estava observando. E disse o Senhor: eles são só um povo, falam só uma língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Aí me veio ao meu espírito, quando eu li isso, quando Satanás se rebelou no céu. Olha só, ele queria, também ser reconhecido, ele queria ser como Deus. E eu acredito que aqui, o que Deus viu nos seus filhos, nesses homens que falavam a mesma língua, que essa soberba de querer ser estava se exaltando novamente.
né? E um povo, quando ele se une em coisas boas, ele produz coisas boas. Mas quando um povo se une com um coração mau, né? Muitas coisas também podem acontecer ruim, né? Tanto que a palavra fala que um mau governante, quando ele está no poder, o povo geme. Então eu acredito que Deus viu essa síndrome de Lúcifer ali. Foi o que eu, né, ao ler, veio me trazendo esse entendimento. Eu gostaria de imaginar o que você vai pensar quando você lê isso. Aí o que Deus fez para que não tenha que, vamos dizer, Deus alagou o mundo inteiro na época de Noé. Fez chover fogo em Sodoma, né? Tem que destruir o povo, né? Não é do agrado de Deus destruir os seus filhos. Nunca foi, eu acredito que nunca será. Então, assim, o que Deus fez? Se eles se juntarem em coisas más, eles vão construir obras más. E as obras más construíram um inferno, né? O anjo que era de luz caiu e se transformou em Satanás, né? E levou 1/3 do céu. Então você imagina o que esse povo podia fazer, né? Não vou dizer assim que eles podiam ser uns vikings, arrancar a cabeça, vai saber qual é o tipo de maldade que naquela época reinava, né? A gente não viveu lá, então nós não sabemos. Muito bem, a gente sabe poucas coisas que a história conta. Claro que se você for se aprofundar, você vai descobrir coisas e mais coisas, até estudando lá no Google, lá, a história do povo da Torre de Babel, né? A história daqueles que vieram do Oriente, né? Que ficaram na planície de Sinear, e e daí você vai descobrir mais coisas. Quem quiser se aprofundar, esse é um bom caminho, tá? Daí veja lá, o que Deus fala? Vamos descer e vamos confundi-los, para que eles não se entendam. Né? Historiadores falam que mesmo depois que houve essa separação de línguas, eles ainda tentaram construir, mas uns pediam tijolo, outro entregava martelo, e aquilo foi virando uma confusão, e acabou que eles foram aqui fala, né, espalhados na terra. Você viu que lá no começo eles falam para que a gente não seja espalhado pela terra? Daí quando Deus viu isso e trouxe essa confusão de línguas, ele espalhou eles para a terra. E daqui surgiu o povo da Babilônia. Olha só que coisa, né? Então eu acho que Deus, ele realmente viu o coração mau desse povo. Então, analisando friamente, qual é o aprendizado de hoje? Que quando o povo se reúne para fazer coisas boas, surge a misericórdia, o amor, o companheirismo, a unidade, né? Agora, quando o povo se une para fazer coisas ruins, muitas tragédias podem acontecer, desde guerras, né? E isso a gente não quer nos dias de hoje. Eu creio que o povo mesmo que, né, conhece o Deus de verdade, não gostaria naquela época, com certeza entendeu isso, né? Mas teríamos que estudar um pouco mais. Então, gente, que a gente tenha um coração unitário de uma única só língua, né? A língua do amor, a língua da compreensão, da paz, do companheirismo, das coisas boas nessa terra, sabe? Que a gente não queira deixar que o nosso olhar vire altivo, o nosso nariz empinado, as nossas palavras se tornem para ferir. Se é para construir alguma coisa, que saia coisas boas da nossa boca. Mas se for para destruição, que o Senhor nos pode, né? Nos controle, porque o objetivo é ser igual a Ele, perfeito. Procurar, né, a perfeição, que perfeito é só Ele mesmo. Então, queridos, leia a Torre de Babel, Gênesis 1, do versículo 1 ao 9, e que o Senhor abra o teu entendimento e que você procure conhecer mais, tá? Faça o teu devocional, anota lá no teu caderno, né? Procure saber mais da história, mais de Jesus, mais das coisas dele. Que o Senhor abençoe a tua semana e que essa seja a primeira direção. Ser melhor, ser abençoador, né? Ter uma única voz, uma única língua para a construção do reino, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente!